queria até trazer também um pouco esse tema de que muitas vezes na escola a gente pensa que vai transformar a realidade escolar trazendo uma disciplina na grade, né? É muito comum você ouvir isso. Ah, a gente tá faltando cidadania, tá faltando... Ah, então põe lá uma matéria de cidadania. Põe lá uma matéria para acabar com preconceito, né? Queria discutir um pouco com vocês, e aí, claro, vocês já trouxeram exemplo, esse exemplo do celular, ele é muito legal, porque traz a tecnologia para dentro da escola, mas para além de uma sala de internet, porque eu acho que assim, a tecnologia hoje ela é uma dimensão da vida. Isso. Como é que a gente pode, então, aproveitar da tecnologia para, não sendo apenas pontual, com um espaço físico, como é que a gente coloca a tecnologia, a informação a serviço da transformação de uma escola mais democrática, de uma escola que fomente valores humanos, solidários? Aqui para provocar. Eu acho que a gente pode citar vários exemplos, né? Por exemplo, uma rádio, né? Sem falar da internet, você pode criar uma rádio comunitária e até isso acontece muito nas favelas do Rio, né? Tem as rádios comunitárias que falam da situação da favela do Rio. Então, as notícias locais, o que está acontecendo, fulano está com uma liquidação no mercadinho e tal. Isso são notícias locais que é feito pelos adolescentes da favela, por exemplo, de Santa Marta, que eu já tive a oportunidade de ver esse trabalho. Então, assim, a rádio seria um exemplo. Talvez a própria coleta seletiva, né? Criar um sistema de coleta seletiva dentro do bairro. Além da pilha, poderia se fazer, ensinar a trabalhar a reciclagem dentro do ambiente escolar e favorecendo a comunidade. Enfim, acho que tudo é tecnologia, né? O que dá para falar que não é tecnologia? Montar uma biblioteca, né? Com livros, doações de livros, uma biblioteca que seja da comunidade, porque o livro é tecnologia. Então, assim, eu não consigo ver a tecnologia dissociada de tudo. Ela se complementa, não é, Clemente? Eu diria o seguinte, Gabriel, bem desse contexto de escola, que é o que você trouxe para nós, né? Eu diria para o educador, quando pensar em tecnologia na sua aula, primeiro pense por quê e para quê. Até para perceber se cabe determinada tecnologia naquela sequência didática que ele planejou e pensou. Porque só tem sentido colocar a tecnologia, seja ela qual for, não só a digital em rede, né? Se ela tem uma razão do porquê está ali e de ela fazer uma diferença naquele processo. Se é apenas para parecer ser moderno, usar a tecnologia, mas com práticas educativas absolutamente tradicionais, por exemplo, de centralização de todo o poder na mão do professor e dele se considerar como o único agente do processo e do qual surgirá toda a informação e todo o conhecimento, essa tecnologia vai ser usada, mas completamente o oposto daquilo que ela poderia servir, né? Então, de novo, no fundo, quando nós falamos de tecnologia, antes nós estamos falando de modelos de educação e de práticas próprias da educação, como o planejar do professor. Ele tem que saber o que ele quer para saber como fazer e por que fazer, com determinada tecnologia ou sem tecnologia, né? E lembrando de novo as bandeiras, né? As bandeiras sempre são formar um ser cada vez mais senhor da sua ação como cidadão, né? Consciente dos seus deveres, dos seus direitos, responsável, enfim, tudo aqueles são os valores humanos positivos que a gente quer que a educação cuide. Isso tudo não requer uma nova disciplina, isso tudo já está contextualizado em todas as disciplinas, né? Precisaria realmente planejar. Então, por exemplo, pega um tema do Educarrede, cidadania e trabalho, né? E trabalha em cima desse tema, o que eu vou desenvolver, o que a gente pode fazer. E a tecnologia, ela surge naturalmente. Então, em cima de um trabalho, em cima de uma pauta, o que eu vou precisar de recursos tecnológicos para chegar ao fim? Então, eu tenho que partir disso que ele falou, de planejar, né? Contextualizar, para depois inserir a tecnologia, não importa qual seja. Se for pegar o lápis, né, e fazer um desenho, se for pegar o pincel, ou se eu vou usar a internet. Ou se eu vou usar uma máquina sem internet também, se eu não tiver internet. Claro. Não é? Então, tudo isso parte de um planejamento. E eu volto a falar, só como escola não é um lugar para ser bacana. Escola é um lugar para se aprender. Então, mas pode ser legal também, pode ser, né? Legal. Porque a gente pode aprender pode ser legal, mas, uma coisa mas bacana. Não pode perder esse foco. Sim. O foco principal da escola mas se ela não for agradável, se ela não for um lugar atrativo, ela não aprende.
Quer dizer, o jovem não vai Você se não sentir aprende. parte daquele espaço. Na verdade Então, é isso. Né? acho que a grande sacada é isso. Como é que a gente É trazer o combina, jovem para o nosso lado. o conhecimento, né, a metodologia adequada, a participação do jovem em um espaço, um Será que às ambiente bacana. Mas às deixa vezes só... chego- Ah, não, pode Deixa eu só- terminar às que aí vezes eu vou... eu já cheguei várias vezes em escola, né? E eu vejo o pessoal usando a sala de informática, aí eu falo assim, nossa, que bacana, né? Aí eu vou ver, um tá no MSN, o outro tá não sei o quê. Até poderia estar no Orkut, no MSN, né? Mas fazendo o quê? Então, às vezes eu saio triste. Eu vejo aquela sala enorme, bonita e tal, e o professor sem saber como usar aquilo. Então, às vezes também a gente pensa que é um fardo grande para ele. Porque ele também precisa desse preparo, né? O jovem está super preparado e o professor nem tanto. Eu diria para esse educador, comece conversando com seus alunos. Por isso que considere os seus alunos como sujeitos. Né? Aprendam juntos. Aprendam né? juntos, sejam humildes, né? Não Vou só tenha pedir vergonha. aqui, claro. Eu vou pedir aqui pra gente também dialogar com os nossos internautas que têm participado aqui e passar pra Lorena para fazer aqui uma questão. O pessoal está comentando aqui bastante sobre o debate e lançaram aqui uma questão espinhosa para vocês, que eles pegaram carona nessa questão do professor como mediador mesmo do protagonismo e perguntaram como ele pode ser, como tratar também da parte da espiritualidade dentro da sala de aula, que é uma questão bastante delicada, sendo que a escola é uma instituição laica, mas dentro de um país que apresenta bastante diversidade religiosa. Então, como fazer essa mediação? Olha, eu já faria a seguinte observação primeiro, de partida. Espiritualidade é diferente de religião. Independente de religião, certo? Então, a espiritualidade também faz parte do ser humano, portanto, também deve ser considerada um processo formativo. Então, a escola também tem que estar atenta a isso. Né? E com relação a isso, eu acho que é parte do grande desafio que o educador tem, né? De dar conta dessa formação global do ser humano, onde a espiritualidade é parte dela, né? Dessa formação global do ser humano. Né? E ainda mais quando a gente, parece paradoxo, né? Estamos focando muito nos meios tecnológicos utilizados para isso, porque no fundo nós estamos falando, na sua essência, é no lidar com o humano e aquilo que há de humanidade em cada ato, em cada pessoa. E aí a espiritualidade faz parte. Né? Então, por que também não esqueçamos que através da web a espiritualidade também é praticada? Nós temos redes sociais focadas na questão de espiritualidade de várias religiões, não só de uma. Por exemplo. Eu queria, falando de um exemplo de uma escola, lembrei agora de um trabalho que eu fui visitar. Eles fizeram um seminário onde os alunos exploraram diversos temas, entre eles, a Escola Júlio Mesquita, entre eles as várias religiões, não espiritualidade, religiões. E aí eu fui assistir porque eu fui convidada como jurada, porque eles usaram todos os recursos possíveis, né? Eles fizeram toda a pesquisa, fizeram o PowerPoint, fizeram o vídeo. E aí fizeram uma apresentação, um workshop mesmo, foi muito bacana. E assim, para mim, por exemplo, tinha vários aspectos religiosos que eu nunca tinha imaginado. Então eles fizeram uma pesquisa profunda de várias religiões, sim, sem se posicionar, né? Apenas expositivo. E aquilo, assim, eu acho que, de certa forma, mudou a minha visão de algumas coisas que eu achava que eram verdades absolutas e deve ter mudado os outros jovens também. Porque falou sobre o candomblé, sobre o judaísmo, sobre o catolicismo, mas de uma maneira totalmente neutra. E, assim, foi interessante essa maneira que eles usaram para usar a tecnologia falando de religião, não espiritualidade. Eu acho que é muito bom quando a gente consegue fazer do ambiente escolar um ambiente que também traga todos os aspectos sociais que existem, né? Mas sempre fomentando a tolerância, o diálogo, ou seja, a escola ela tem que ser um espaço que ajude a formar também a tolerância religiosa. Porque todos podem ter suas religiões, não é o espaço da escola que vai ensinar nenhuma religião, ou dizer, né? Mas que ela possa promover essa pluralidade. Eu queria, assim, a gente já está meio caminhando para o fim do debate, a gente já está... queria que vocês fizessem um pouco as considerações sobre essa discussão, o que vocês acharam, né, desse espaço, para a gente já poder caminhar para o fim. Quem Eu começa? queria perguntar para você, Gabriel. Você é membro, né,
dos jovens, você representa os jovens. O que você achou disso? Eu quero mudar a pergunta. O mediador aqui virou debatedor. Porque você também não Não, falou, eu não cheguei a me apresentar, né? Pois é. Eu me chamo Gabriel, né? Já falaram aqui, sou presidente do Conselho Nacional de Juventude do Brasil, e é um conselho que reúne vários movimentos, organizações. Eu sou representante da sociedade civil. Então, para mim foi um prazer participar do debate, porque acho que a gente trouxe aqui elementos muito importantes dessa discussão contemporânea da participação dos jovens, que é as novas tecnologias, o que é o ambiente da escola, né? Fizemos uma reflexão muito significativa sobre isso. Eu penso que nós precisamos mudar muito a escola. A escola ainda precisa olhar muito mais para como o jovem tem percebido a realidade, ela tem fazer mais sentido para a vida da juventude. A escola está muito distante do jovem. Né? Por isso que a gente tem altos índices de evasão escolar, por isso que a gente tem muitos problemas com a violência, que ninguém, por que tem violência na escola? Tem alguma questão que está acontecendo, né? A gente precisa olhar para isso. E eu acho que o protagonismo juvenil, a participação juvenil, ela pode ajudar. Sim. Se a escola estiver aberta a ouvir os jovens, ela estiver, né, assim, com um olhar atento e aberta mesmo, de coração aberto nesse sentido, a gente pode trazer muitos elementos para ajudar a transformar o ambiente escolar. Então, e acho que a tecnologia ela é fundamental porque ela está na vida não só dos jovens, mas de toda a sociedade. Então, não tem sentido a gente não trazer as novas tecnologias, né, todas as mudanças que aconteceram no mundo para dentro da escola, que eu acho que pode contribuir muito. Então, gostei muito de estar aqui com vocês e de poder escutar as opiniões e ver que tem projetos, principalmente atuando nessa direção. Então, queria agora passar para voltar a bola aqui para a gente encerrar. Qual que era a sua pergunta mesmo? Não, era mais uma opinião sobre, né, sobre o que a gente discutiu, fazer um pouco as considerações finais aqui do nosso debate. Para mim, é tudo sempre bom, né? Eu adoro isso, eu adoro adolescente, eu acredito demais nessas crianças, né? E eu sempre falo, as minhas crianças, eu tenho 5 estagiários que fazem faculdade, né? São estudantes universitários, eu falo meus nenê, minhas crianças. Minha filha tem 17 anos, é o eterno bebê. Eu sou uma criança também, eu me sinto criança. E eu não vou falar quantos anos eu tenho, jamais, mas assim, eu comecei a trabalhar com a área de tecnologia com 14 anos de idade. Então, eu, diferentemente do pessoal da minha geração, eu cresci dentro de tudo isso e fui crescendo aos poucos, né? Então, eu entendo a dificuldade dos meus colegas, a limitação, tento ajudá-los, mas eu consigo entender. E eu consigo entender como os alunos pensam também. Eu me coloco no lugar deles. Então, eu acho que tudo isso é importante e eu não acredito em mudanças rápidas. Mesmo porque a internet voou muito, mas o ser humano continua dentro do tempo. Existe um tempo para cada um, para cada pessoa absorver o conhecimento. Existe um tempo para esse conhecimento ser transformado e ser absorvido e incorporado. Isso não acontece assim, na velocidade que nós gostaríamos, infelizmente. Mas eu acho que acreditar no jovem é o principal caminho, sem dúvida nenhuma. Então, protagonismo juvenil. Por detrás disso, na verdade, a gente sabe que a criança e o jovem é, por natureza, um ser pensante, que tem uma história de vida, que reflete esse histórico de vida, que é um produtor também de conhecimento, é um ser, enfim, sócio-histórico cultural. Portanto, naturalmente, ele é protagonista da vida dele em certa medida. E pode ser mais ou menos protagonista a depender do contexto no qual ele vive. Portanto, por trás do protagonismo juvenil, implica que em haver necessariamente dos demais, nós adultos, né, o respeito a ele como sujeito que é, com as suas características e a sua história de vida. E esse respeito implica em criar condições para que ele se apresente enquanto tal, enquanto sujeito, né? E criar também um processo educativo onde nessa troca dele conosco adulto e entre eles resulte na construção coletiva de valores humanos positivos, como o respeito, que somam na espiritualidade dele, né? Para fazer frente
outros exemplos eu poderia dar, mas para encurtar, para fazer frente exatamente aos desafios da vida dele enquanto indivíduo e da nossa vida enquanto humanidade. Porque nós estamos justamente num momento significativo de transição, né, de valores humanos, e é a escola, e é o protagonismo de todos, mas fundamentalmente dos jovens e das crianças, é esse protagonismo que está sendo fundamental para essa transição no modelo de ser humano e de vida na Terra que nós temos. Muito legal, queria agradecer aqui, né, os nossos convidados, o Claudemir, a Maria Emília, a Lorena que está lá dialogando com os nossos internautas, dizer que foi um prazer estar com vocês e informar que dia 27 de setembro, às 19 horas, nós vamos ter mais um encontro, né, da Educarrede, de tendências da educação integral. O tema, então, vai ser a discussão da educação integral, das tendências sobre o tema da educação. Então, a gente espera contar com a participação de vocês no próximo debate aqui. E é isso, gente. Obrigado por estarem nos acompanhando. E obrigado aqui aos nossos convidados. Obrigado. Obrigada.